Como voltar a confiar em si mesmo na prática? Você já entendeu até aqui que você já teve a consciência de que tá faltando confiança, porque em algum momento da sua trajetória você se anulou, ou pela família, ou em relação ao profissional, ou amizades, enfim, tantos contextos, né? E hoje o objetivo desse vídeo é te mostrar de forma prática o que me auxiliou quando eu estava nesse estágio de me ver anulada e de repente ter que começar a construir uma confiança novamente. E eu confesso que não é tão simples como a gente imagina, por mais simples que seja. Aqui eu fiz as minhas anotações do meu bloquinho, eu tenho notebook, eu fiz todo um repertório, porque eu não quero esquecer nada do que eu fiz, para quem sabe você se identificar e ver o quanto é possível, tá? A confiança, ela tem um enredo, ela mexe muito com a nossa parte emocional e ela é vista. Já ouviu dizer que a confiança tem cheiro? Confiança tem cheiro. Sabe, o que eu parei para pensar antes de começar a conversar com vocês sobre isso é que eu fui na padaria esses dias, depois do treino, e teve uma senhora que ligou para a família. Nós estávamos próximos e uma senhora ligou para a família. Não entendi se era filha, não entendi muito. Mas a senhora ligou e falou: Oi, então, aqui tem pão doce, pão de queijo e pão francês. Mas eu tô em dúvida do que eu tô com vontade, sabe? Porque esses dias eu tava falando para você que eu queria um pão na chapa com queijo. Mas nossa, mas tá tão gostoso. E se eu comesse esse pão de queijo? Porque a moça disse que tá quentinho e tá com cara de crocante. O que você acha? Pessoal, eu confesso que ali eu me vi. Sabe por quê? Porque a gente é muito estranho como que nós vamos desalinhando até o que nós gostaríamos de comer, gente. A gente não sabe nem o que a gente gostaria de comer. Qual é a nossa preferência? Então, assim, vamos começar com a parte prática, porque as coisas vão só piorando e de repente as situações e as pessoas vão conduzindo a sua vida porque simplesmente você parou de escolher. No caso dessa senhora, ela não sabia nem o que ela queria comer, gente. Claro que às vezes a gente fica em dúvida, isso é muito normal. Mas é diferente de chegar, ligar para uma pessoa próxima, para ela opinar, e sendo que ela nem está lá, nem está vendo. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupada. E claro, por que eu estou falando dessa história que é tão simples? Você pode falar, gente, mas o que tem a ver? Porque é o simples que impacta o grande. Tudo começa pequeno. Tudo começa de forma genuína. Você, mas o que tem? E as coisas vão tomando uma proporção tão inimaginável que de repente você está negociando situações, você está fazendo grandes transações e pedindo opinião para quem de repente nem está vendo o que está acontecendo lá. Então vamos para a parte prática. Eu anotei aqui. Vamos para a parte prática. Eu fiz 3 pilares. 3 pilares que eu executei e eu sou prova viva para mostrar para vocês que funciona. Mas você precisa sair da zona de conforto. Primeiro pilar. É importantíssimo. Eu falo que é a base, tá? Por isso que eu já coloquei como primeiro pilar aqui para você. Que você tenha acesso novamente. Eu não sei como que está essa área da sua vida, mas é importantíssimo que a sua parte espiritual esteja alinhada. É necessário que você tenha mais contato com o divino e, de preferência, na sua primeira hora do dia. Olha só.
Às vezes, você acorda já em cima da hora, você já programa o seu celular, o seu despertador antes, mas você coloca ali só 10 minutinhos para se trocar, já toma café na empresa e esquece que você precisa ter esse tempo com o divino. E eu não estou falando daquela oração deitada na cama. Senhor, muito obrigada pela noite, em nome de Jesus, amém. Eu não estou falando de orações decoradas. Estou falando de construir intimidade. E isso é um processo. Eu vou desafiar você. Pelo menos 5 minutinhos. Coloque o seu despertador. 5 minutinhos antes. Quando tocar, você levanta. Não negocia. Você já levanta. E começa a sua parte de meditação. Talvez um versículo bíblico, às vezes um louvor, uma oração depois com você. Vai construindo essa intimidade, porque é necessário. Eu até anotei uma frase aqui interessante. Quando você confia em Deus, você para de duvidar tanto de você. Quando você confia em Deus, você para de duvidar tanto de você. Segundo pilar. Segundo pilar, é necessário ter uma autovalidação. Como assim, Vanessa, autovalidação? Você precisa escolher a sua roupa. Você precisa escolher qual blusa combina, se vai usar vestido, se vai usar calça, se vai... Você percebe que às vezes até isso, de repente, você vai perguntar para outra pessoa. Ai, o que você acha amanhã? Eu vou de vestido ou eu vou de calça? Eu ponho bermuda ou eu ponho um shortinho? Eu vou de calça ou eu vou de blusinha? Você prefere essa blusinha amarela ou verde? Gente, isso não parece ter nada demais. Mas a longo prazo, se isso for rotina, você não está utilizando o teu bom senso, as tuas preferências, o seu gosto. E aí sim, começa a ser grave. Entenda, eu não estou falando para você, de repente você tem o seu esposo, olha, o que você acha? Ficou melhor esse ou esse? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que se você depende da opinião dele, ou se você é o esposo, se você depende da opinião dela, aí já começa a ficar grave. Se você é a esposa, você de repente vai decidir o cardápio. Já começou de manhã ou um dia antes, amanhã eu vou fazer estrogonofe. Amanhã eu vou fazer estrogonofe com batata, um arrozinho branco, uma saladinha. Você vai definir o cardápio, porque você é o que você gostaria de comer e tem que ser validado. Porque sim, você precisa parar de ficar toda hora... O que você acha que eu faço amanhã de comida? São esses pequenos atos que vão acabando com a nossa confiança. Então, roupa, comida, se você vai de manhã ou se você vai à tarde resolver alguma situação, se você tem um cliente assim ou assado, se você vai primeiro nele, se você liga ou se você vai direto lá. Essas pequenas decisões são importantíssimas que você tome. Pincelando aqui para você, tá? Terceiro pilar que eu anotei aqui para você, que é interessantíssimo. Cumprir a própria palavra. É necessário cumprir o que você combinou com você mesma. Se você prometeu que amanhã você de repente vai começar a fazer sua meditação 5 minutinhos antes, cumpra isso, por favor. Isso é extremamente necessário para que você comece ali. Não, eu falei e eu cumpri. E se parabenize, nossa, isso aí, eu falei e eu cumpri. Se você falou que você vai começar a fazer exercício, pelo amor de Deus, cumpra isso. Nem se for arrastada, mas cumpra isso. Porque o importante não é a perfeição. O importante é a constância, é cumprir os combinados. Eu não estou falando que no meio do caminho talvez
Não falhemos, porque nós falhamos, somos seres humanos, e eu não estou falando aqui de perfeição. Eu estou falando de se melhorar a cada dia, tá? Eu acredito que você tenha entendido isso. É importantíssimo que você cumpra os combinados. Então, deu para entender os 3 pilares que eu pontuei para vocês, que me auxiliou, que me fez com que eu chegasse e tivesse coragem de falar, eu preciso ajudar outras pessoas. Porque é simples, mas ao mesmo tempo é muito complexo. É lógico, mas não é falado. É o óbvio que precisa ser dito. Eu me comprometi a fazer isso porque funcionou comigo. Recapitulando aqui para vocês, então. Os 3 pilares. Cuidar da sua parte espiritual de uma forma mais interessante, com mais intimidade. É necessário que você tenha sua própria autovalidação. Segundo pilar. E o terceiro pilar. Cumpra os seus combinados com você mesma. Se você chegou até aqui, fez sentido para você, você vai colocar em prática alguma coisa, você tem falhado em algo, fez sentido para você, comenta para mim. Eu quero participar da sua jornada. Aqui é um espaço de realmente falar assuntos que não são muito vistos, mas que fez muito sentido para mim e mudou a minha história, mudou a minha jornada. E eu gostaria muito que da mesma forma que me auxiliou, que me ajudou, possa impactar vidas também. Se inscreva no canal. Ative o sininho e nós vamos nos falando. Vai me dando dica do que você gostaria que falasse, do que está difícil para você. E vamos montar aqui uma comunidade de pessoas que querem se melhorar a cada dia. Beijo.